Tamo no ar! Ó, mais episódio aqui do LPcast, hein, Bruno Parisi? Bola, vamos que vamos. Mais um aí, ó. E, ó, antes da gente começar o episódio de hoje, já dá pra perceber que a mesa tá diferente, né? Tem porção aqui no estúdio e é claro que veio da nossa parceira, a Senhorita Delícia. E olha, é aquele padrão que a gente já conhece, porção bem servida, bem preparada e com qualidade que chama a atenção. E não é só quantidade, é sabor e capricho mesmo. Exatamente. Para quem quiser experimentar, a Senhorita Delícia fica na rua Guilherme Marconi, número 108, no centro aqui de Laranjal Paulista. E o atendimento é realizado de terça-feira ao domingo, das 18 à meia-noite, mas ele estende sempre um pouquinho a mais. Só lembrando que na segunda-feira não abre. E também tem delivery atendendo Laranjal Paulista, Jumirim e o distrito de Maristela. É só chamar no WhatsApp que tá passando na tela, é o 15998533955. E acompanha no Instagram, @SRTADelícia_, para conferir novidades e promoções. Então, nosso agradecimento à Senhorita Delícia por mais uma vez aqui no LPcast. Show, muito obrigado. Aproveitando também essa abertura, a gente vai destacar aí as canecas personalizadas do LPcast que estão aqui na nossa mesa. Foram produzidas aí pela Malu Papelaria e Presentes, um trabalho feito com muita qualidade, acabamento caprichado e que tem identidade. Ideal aí para quem quer personalizar brindes, presentes ou até fortalecer mesmo a sua própria marca. É isso aí, ó. E além das personalizações, a Malu Papelaria e Presentes oferece xerox preto e colorido, impressões, plastificação e encadernação, atendendo a estudantes, profissionais e empresas. O espaço ele também conta com material escolar e várias opções de presentes, tudo com atendimento atencioso. Exatamente. Para conhecer é só passar na rua Ordelli, número 16, no centro aqui de Laranjal Paulista, ou chamar no WhatsApp DDD 15 996376313. Segue lá no Instagram, @malupapelaria_presentes. Nosso muito obrigado a Malu Papelaria e Presentes por estar aí mais um episódio junto com o LPcast. E olha, hoje temos umas coisas diferentes aqui na mesa. É isso aí, ó, mês de abril. Vamos abrir. Pode abrir? Eu também vou. Vamos abrir e agradecer nossa parceria aí com a Belpar Refrigerantes. É isso aí, a Belpar que tá desde o início do mês de abril com a gente. Show de bola. Então, muito obrigado aí, obrigado. Ó. Esse aqui é a tubaína, né? Mas também tem a Conchicola, tem vários outros aí, né, vários Bruno? produtos no catálogo, energético, água e tudo mais. É isso aí, ó. Bom, e vamos ao nosso convidado de hoje, que é o ex-vereador Everton Galhardi. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Não é sempre que a gente recebe um convite para um podcast, ainda mais aqui em Laranjal Paulista, que estamos todos começando toda essa onda e é muito importante esse início de vocês. Eu acho que contribui muito com a informação e também, de uma certa forma, para que as pessoas comecem a conhecer mais, né, as pessoas que são destaques na nossa cidade, tanto no entretenimento, empresários, política, é muito importante. Então, parabéns aí, fico muito contente pelo convite. Muito bem. Everton, como que você está vivendo a sua vida hoje em dia? Bom, eu sou advogado, né? Muitas pessoas... É curioso isso, porque quando eu venci a eleição, as pessoas perguntavam assim, mas você ainda continua advogando? Sim, né? A advocacia é a minha profissão, é aquilo que eu estudei, eu gosto muito de ser advogado e eu não parei em nenhum momento de advogar, inclusive enquanto eu estava na política. Então eu saí de vereador, mas a minha vida dentro da advocacia continua, né? Eu tenho um escritório de advocacia, tenho um sócio, que é o Dr. Alexandre Caligares, e eu me dou muito bem com ele, muito bem dentro da advocacia, não pretendo abandonar a advocacia, né? Eu sempre falo que é diferente, a política, ela não é uma profissão, né? Você tem que ter a sua profissão, o seu norte, você não pode viver da política. Então, justamente é importante saber disso, porque, olha, agora eu não sou mais vereador, né? Então, se eu dependesse da política, eu estava no mato, né? Como que ia pagar as contas? Então, eu continuo sendo, sim, advogado e a minha vida segue normalmente aí. E também continuo atuante na política, né? A política não morreu dentro do meu coração, dentro de mim. Então, eu sigo firme e forte, tanto na política, não mais com o título de vereador, mas ainda político de coração, vereador de coração. Muito bem, vamos pôr uma linha do tempo aqui, né? Eu gostaria de saber como que foi sua infância, né? Você nasceu aqui em Laranjal Paulista mesmo? Não, eu nasci em São Paulo. São Paulo. Nasci em São Paulo. Meu pai, aliás, é do interior, né? De Pongaí, que fica ali perto de Lins, mais ou menos. E só que o meu avô foi para São Paulo cedo para tentar ganhar a vida. Meu avô trabalhou na Goodyear durante acho que 30 anos e se aposentou na Goodyear.
E quando meu avô se aposentou, meu avô veio para Laranjal. Ele tinha um casal de amigos e ele queria vir para o interior, né? Então ele aproveitou a oportunidade, conheceu a cidade, gostou e veio. Nessa, depois, eu acho que mais ou menos de um ano, aí o meu pai também veio para Laranjal. Eu tinha 10 anos de idade quando eu vim para cá. E o meu pai sempre foi caminhoneiro, então meu pai foi caminhoneiro, era caminhoneiro, foi caminhoneiro aqui, depois ele foi trabalhar como motorista de ônibus, e depois ele acabou comprando uma oficina mecânica, que é o Roncão Escapamentos, e eu comecei a trabalhar com ele. Quando ele comprou a oficina, eu tinha 14 anos de idade, e eu trabalhei com ele até os 20, acho que até os 22 mais ou menos, 21, e eu já estava fazendo faculdade, eu comecei a fazer faculdade com 17. E aí eu fui para o cartório, e aí depois do cartório eu acabei a faculdade, e aí eu trabalhei um período na QGP, só o tempo necessário para poder passar no exame da ordem. Passei no exame da ordem e já fui advogar. Legal. Me formei em 2015. 2015. Isso. E quando eu vim para cá, quando eu tinha 10 anos, eu fui direto pro quinzinho. Ah, entendi. Né? Então é mais ou menos essa aí é a linha do tempo da minha vida aqui. E gosto muito de morar aqui, inclusive. Ah, legal. Laranjalense. Então sempre laranjalense. Né? Meu coração é laranjalense. E você já demonstrava interesse pela política ali na infância? Ou melhor, na juventude, né? Quando você era jovem, já demonstrava algum interesse? Já. É engraçado isso. Inclusive, eu fiz um outro podcast em São Paulo antes mesmo de ser candidato. E eu expliquei isso. É muito bacana. Eu acho que a política, ela sempre teve dentro de mim, né, dentro do meu coração. Quando eu era mais novo, na escola, eu era representante de classe. Eu fui representante de classe, acho que por 4 vezes na escola. Fui do conselho de classe também, do Grêmio Estudantil também. Então, tudo que tinha ali, espírito meio que de liderança e política, eu estava no meio, né? E no ensino médio, eu participei da comissão de formatura e depois na faculdade também fiz parte da comissão de formatura. Então, todos esses eram cargos de representatividade, porque os alunos votavam para representante de classe, para Grêmio Estudantil, para membros da comissão de formatura. Então, se a gente for analisar bem, de uma certa forma, já era um interesse político, já tinha essa veia política correndo dentro de mim. E para mim era fantástico, eu sempre gostei de falar, né? Nem dá para perceber que eu gosto bastante de falar. Sempre fui ligado dentro da política, né? A política macro mesmo, questão de governadores, presidentes, né? Sempre fui um pouco fora da curva ali, porque o pessoal da minha idade não tinha tanto esse interesse. E eu acho que com a política vem um espírito de liderança, porque ser político é líder, né? Então, eu toda vez que tinha representante de classe, vou colocar meu nome lá, e aí ia. Né? Grêmio Estudantil, disputava a chapa, mandava bala. Comissão de formatura, adorava organizar a formatura, tá na frente ali, tanto no ensino médio quanto na faculdade, foram 2 perspectivas diferentes, mas eu acho que foi exercer a política. E aí eu fui para a advocacia, e eu sabia que em algum momento a política de fato, né, a das urnas ali do município, eu ia disputar em algum momento. E eu só não sabia quando, inclusive nem fui eu que procurei ser candidato, o convite veio até mim. E eu falei, bom, é agora, porque se veio o convite e eu gosto de política, a hora é agora, não vai ter para onde fugir. O momento é esse. Oportunidade, né? Exatamente, a oportunidade é essa, o momento é esse. E falei, vamos lá, e meti a cara e fui. Que legal. Legal, bacana. A gente vê todo esse teu engajamento já desde a época de escola, né? Na tua concepção, quais são os valores que você conseguiu agregar desde essa época até hoje, nesse caminho que você veio trilhando? Cara, eu sempre fui um aluno muito aplicado na escola, né? Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui um pouco puxa-saco dos professores também. E eu nem falo puxa-saco, eu sempre olhava para os professores e eu tinha uma admiração muito grande. Para mim, professor era um ser sobrenatural, sabe? Eu queria ter essa aproximação dos professores. Eu acho que os professores sentiam isso de mim, porque eu recebia um feedback positivo dos professores, né, em contrapartida com a minha pessoa. E eu acho que eles queriam passar valores bons para mim dentro da escola.
eu acho que eu fui captando isso e fui dando oportunidade para mim mesmo de abraçar a oportunidade que os professores deram para mim. Né? Então eu pegava, às vezes tinha alguma dúvida em alguma questão, não tirava às vezes só na aula, eu conversava em particular depois com o professor para eu ir pesquisar mais a fundo. Antigamente era biblioteca, a gente não tinha Google, não tinha GPT, não tinha nada, né? E então eu comecei a pegar muito isso. E maior parte, eu acho, do valor da minha vida, além da vida acadêmica, é a da minha família. Né? Quem conhece os meus pais, por exemplo, sabe que o meu pai é uma pessoa extraordinária. Meu avô é sensacional. Meu avô está com 82, 83 anos. Ninguém fala que ele tem a idade que ele tem, inteligentíssimo. E o meu pai sempre me ensinou a trabalhar desde cedo, que eu trabalhei com ele desde os 14 anos, me mostrando o valor, a ética, o que é certo, o que é errado. Né? Nunca tive conta aberta em nenhum lugar, né? Essa coisa de marcar. Ou pagava à vista ou não comprava, só depois quando eu fui ter cartão que a gente começou a parcelar. Né? Então eu acho que os valores meus, né, pessoalmente falando, vieram tanto da minha formação da escola, quanto da formação da família, que é muito importante. E eu dou graças a Deus pela família que eu tive e a oportunidade de estudo também que eu tive. Bacana. Legal. E por que você escolheu estudar a advocacia, trabalhar nessa área? Bom, primeiro, eu não escolhi direto fazer advocacia, né? Por incrível que pareça, eu comecei a fazer engenharia. Caramba. Ah, é? Absolutamente nada a ver. É engraçado isso. Por que eu fui engenharia? Porque naquela época lá, vários amigos iam para engenharia. Então a engenharia estava em alta. Então a maioria dos meus amigos, não, engenharia. Eu falei, pô, eu não era o melhor na matemática, nem na física, né? Na verdade, muito pelo contrário, eu nem gostava. Caramba. Mas eu falei, vai todo mundo para engenharia, pô, eu vou também. Né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Foi para qual? Engenharia de produção mecânica. Caramba. Foi lastimável, horrível. Né? Eu fiz um semestre inteiro, 6 meses. Eu percebia que quem estava fazendo engenharia fazia realmente por amor, porque tem que gostar de números, né? Engenharia é uma coisa fantástica, mas é exatas puramente falando. Sim. Então, ou você sabe ou você não sabe. E as pessoas que iam já tinham uma base boa porque gostavam. Eu fiquei totalmente perdido na engenharia, cara. Totalmente perdido. Falei, não é possível. Por que eu vim fazer engenharia? E aí fiz esses 6 meses, não gostei. Aí falei para os meus pais, olha, não tô curtindo fazer engenharia. Meu pai ficou muito bravo, minha mãe. Mas não bravo porque eu desisti, entende? Bravo porque, putz, você tá lá 6 meses, pegando o ônibus, indo, inverno, pá, e vem, sai do trabalho cansado, vai... E 6 meses e desistir? Mas desistir a tempo, pelo menos, né? 6 meses. Foi. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Sempre gostei de ler. Sempre fui muito bom no português, em história. Sempre gostei de falar, né? Bastante. Falei assim, olha, eu acho que eu vou pro direito por conta disso, né? Trabalhar com leis. Direito, queira ou não, você tem que falar bastante, escrever bastante também. A gente tem que fazer ali as petições, né? Defesas, teses. Então eu acho que o direito vai ser bom para mim. Cara, foi da água pro vinho, o direito e a engenharia. Totalmente diferente. Eu me encontrei daí no direito. Que legal. Foi sensacional. O primeiro semestre para mim já foi tipo muito bom, muito bacana. Eu já fiquei contente, parece que eu tirei um peso das costas. Lavou a alma. Lavei a alma, cara, de verdade. Lavei a alma, foi sensacional. E aí foram 5 anos que passou assim, ó, nem senti. Que coisa, né? Graças a Deus, e mandei bala lá e hoje tô aí, na minha profissão, né? E o que a sua profissão ela te ensinou e que você levou para a vida pública também junto com ela, né? Que você aprendeu dentro dela e levou para a vida pública? Você sabe que o direito e a política, eles estão muito ligados, porque quando você fala de política, você fala de leis, né? A política, ela tem um viés pessoal, porque para você ser político, você precisa fazer politicagem, e isso tem mais a ver com a parte pessoal do que com a parte legal da lei ou conhecimento em si. Mas quando você tem os dois, tanto a política em si, que é o lado pessoal,
seu, né, às vezes de simpatia, de comunicação, de conversa, de saber liderar, e você acumula isso com o conhecimento que você tem da legislação, eu acho que isso potencializa a sua formação política para ser um político melhor. Porque política é dom, né? Então eu já tinha esse dom, você vê ali na escola, né, o representante de classe, Grêmio, e aí a parte técnica, ela veio para somar, veio para ajudar. Então, por exemplo, quando eu vou ler uma lei, inclusive quando eu estava como vereador, eu já tinha uma facilidade maior de interpretar, de analisar, de olhar, de pesquisar, inclusive na doutrina, na jurisprudência. Então eu olhava e falava, opa, isso daqui eu acho que tá errado, isso aqui acho que... Eu lembro lá de um princípio da época da faculdade que isso aqui não funciona, não dá para encaixar. Não era a minha área de especialidade, eu sou especializado em Direito Imobiliário, fiz pós-graduação em Direito Imobiliário. Legal. Então, é diferente, porque no direito tudo é diferente. Penal, trabalhista, tributário, são mundos completamente diferentes. Mas a base é a mesma. Então, eu acho que a formação no direito, ela me deu uma oportunidade de, além de ser político, ser técnico. Então, eu acho que juntou útil e agradável ali e contribuiu demais para mim, e contribui até hoje, porque eu não paro de pesquisar. Inclusive, eu estava conversando hoje com a doutora Sandra, que eu pretendo fazer uma pós-graduação em Direito Administrativo ou de Gestão Pública, né, algo do tipo, para entender melhor o caminho, porque eu acho que a informação é sempre muito importante. Sem dúvida. Você é Direito Imobiliário? Eu fiz pós-graduação em Direito Imobiliário. Você acredita que a tua experiência... Faz quanto tempo que você está nessa área? Bom, eu me formei faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, em 10 anos, você acredita que mesmo o direito imobiliário não sendo tão focado assim, questão de legislativo, você acha que agregou alguma coisa para você? Agregou. A minha especialidade é direito imobiliário, mas eu também atuo em outras áreas, né? Direito de família, por exemplo, contratos, a gente faz muito contratos também, divórcio, partilha, inventário. E o direito imobiliário, ele está dentro da legislação, porque hoje você tem várias pastas dentro do executivo. Né? Então você tem ali a Secretaria de Obras, você tem a Secretaria de Cultura, você tem a Secretaria de Segurança Pública, enfim, várias secretarias. Partindo disso, por exemplo, a Secretaria de Obras. Hoje a gente tem um problema gigantesco na nossa cidade, que é a questão dos loteamentos irregulares. Bastante. Né? Muito loteamento irregular. Então hoje tem algumas possibilidades onde você pode se utilizar para fazer essa regularização. Você pode utilizar, fazer um condomínio de lotes, você pode fazer o REURB, que é um projeto do Estado, né, que os municípios aderiram e cada município conduz de uma forma. Então, hoje, por exemplo, eu domino o assunto. Então, se um secretário de obras, por exemplo, viesse conversar comigo acerca de regularização fundiária, regularização de imóvel, eu saberia muito bem utilizar do meu conhecimento para poder dar um suporte ali. Exato. Né? Agora, se vir conversar comigo da parte tributária, com certeza eu não vou saber nada, né? De forma técnica falando. Porém, eu tive direito imobiliário na faculdade. Então eu tenho que trazer a memória, sabe? O assunto chato, porque direito imobiliário era chato pra caramba. Então você tem que trazer na memória, e aí você vai lá recapitular, vai ver um livro, vai ver uma matéria, e aí você vai acabando tendo um pouco de afinidade com a matéria. Então, por mais que eu tenha me especializado em direito imobiliário, que também ajuda, né, contribui ali para a questão da gestão pública, as outras matérias também é só a gente dar uma pincelada, fica mais fácil você entender. Que legal. Né? E Everton, como que foi disputar as eleições municipais de 2024? Difícil. Bom, a gente tinha acho que 111 candidatos, você lembra? Se era 111? Ou era 101 ou era 111. Um número grande, cidade pequena. Sim, demais. E eu falei, veio o convite, né? Foi o primeiro partido, foi o único, aliás, partido que me convidou. Eu não escolhi partido, né? Eu não fui lá e falei, olha, eu quero ser candidato a vereador. Não aconteceu isso. O convite veio até mim. E aí, quando o convite veio, eu falei, né? Olha, acho que é a hora. Aceitei. Talvez não criaram uma expectativa muito grande na minha pessoa, né? Nunca fui político na vida relacionado à política pública, né? Nunca fui político. Não sou de família política.
A minha família não é de família tradicional daqui da cidade. Hoje só mora eu, meus pais, eu tenho uma tia que mora aqui com 2 primos, o meu avô com a minha avó e 2 tios. Só. Eu não sou de família tradicional. Então a dificuldade minha em ser político, em lançar o meu nome e fazer acontecer para que eu recebesse um número de votos grandes para ser eleito, era um desafio gigantesco. Sem dúvida. E aí eu falei, vamos lá, o que eu faço agora, né? A gente tinha bons candidatos também, candidatos conhecidos, né? Por exemplo, o André, que teve 1.119 votos, né? Super bem votado. Já tinha os outros vereadores, tinha a Regina Granzotto, enfim, o Cante. Então a gente já tinha vários vereadores já que eram conhecidos e vários outros candidatos que não eram vereadores, mas também que eram de famílias tradicionais, que eram mais conhecidos, donos de comércio, de loja, enfim. Falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso que as pessoas me conheçam. Sim. O que eu gosto de fazer e o que eu faço bem, eu acho? Eu falo bastante. Eu falei, eu vou falar, vou usar a minha voz. Eu não era acostumado, eu postava nas redes sociais, mas algo relacionado ao direito. Uma dica de direito ali, outra aqui. Mas nada assim de chegar e falar pra câmera, sabe? Ó, vamos trocar uma ideia, eu e você que tá me vendo aí, vamos conversar. E isso eu vou falar, pra quem não tá acostumado, no comecinho é difícil. Ainda mais numa cidade pequena, né? Você sabe, você teve um canal de informação. É difícil porque às vezes as pessoas não dão tanta credibilidade. Mas eu falei, eu vou pra cima. Aí comecei a postar vídeo. Né? E eu acho que meus vídeos foram um pouco na contramão da política que as pessoas estavam acostumadas. As pessoas estavam acostumadas a uma política mais tradicional. Né? Então eu ia lá, entregava um panfletinho, batia palma na casa da pessoa, se apresentava. Né? Eu fiz isso também. Mas eu sabia que só isso não seria o suficiente. Que aqui é louco, né? Você tem que ir lá atrás e tem que... As pessoas gostam que você vá na casa, gostam que você converse, que você entregue ali o seu santinho. Olho no olho. Aqui é assim, né? Cidade grande não tem isso. As pessoas fazem o comício, sai lá na carreata, vai na rua, mas não bater no importa. Falei, eu não posso fazer só isso. Aí eu comecei a postar vídeo. Aí eu vi que os vídeos começou a repercutir de forma positiva. Né? Eu tentava falar de uma forma clara também, porque as pessoas elas precisam ter essa ligação com a gente, né? É importante não ficar artificial, não ficar mecânico. Você tem que ser natural, tem que ser transparente. E aí eu fui. Né? Meus pais me apoiaram quando eu falei, vou ser político. Falaram, opa, manda bala, a gente vai apoiar. Eles vestiram a camisa mesmo, foram fazer campanha para mim também. E eu falei, bom, primeira vez as pessoas precisam me conhecer. Aí gravei um podcast, fiz o corte lá, fui soltando os vídeos e fui falando. E eu acho que as pessoas gostaram, né? Porque eu fui eleito. Sim, foram quantos votos? 341. Sim. 341 votos. Para uma primeira candidatura, para quem nem era conhecido. Exatamente. Né? Então, por isso que foi um grande desafio. E falar para você, é cansativo. Eu falei isso, eu parabenizo os 3 candidatos, né? Foi Djalma, Ivete e Valdecir. Porque a política, pro vereador que leva a sério, a campanha é bem pesada. Né? Você tem que, às vezes, sair do seu trabalho e depois ir pra rua fazer política. E os candidatos a prefeito eram de manhã, de tarde e à noite. Não parava. Eu lembro que o Djalma chegava na casa dele 1h da manhã. Né? E provavelmente a Ivete e o Valdecir também. Não é fácil, né? E aí vem também a questão da política, da parte externa ruim, que são as acusações, porque não adianta. A partir do momento em que você coloca a sua vida a ser pública, né, e você coloca o seu nome para disputar um cargo, os adversários ou os simpatizantes ali, né, porque às vezes nem parte dos próprios adversários, assim, do conjunto dos simpatizantes que querem. Aí vem vídeo, e aí às vezes vem informação verdadeira, mais distorcida, sabe, para um viés mais malicioso. E eles têm que absorver isso. Né? Eles têm que olhar ali, absorver e seguir em frente e fazendo a campanha. Então, os 3, assim, eu sempre parabenizo muito a coragem de colocar o nome à disposição, porque é difícil. Sem dúvida. E para vereador também, os que levam a sério é muito complicado, porque você larga um pouco o período da sua vida de trabalho, família, e vai se dedicar à política. Né? Eu tinha que parar para fazer vídeo. Às vezes tinha uma reunião durante a tarde, eu saía do escritório, ia para a reunião. Então, assim, foi bem difícil.
Mas vou falar pra você que eu gostei, né? Eu faria tudo de novo várias e várias vezes. Olha, você citou que recebeu o convite do partido, né? Sim. Desse convite até a decisão do vou ser candidato, como que surgiu esse interesse? Como que foi? Não, foi na hora. Né? Foi na hora. Tipo, ela falou assim, Everton, eu fui numa reunião, é Sueli que me chamou, eu fui numa reunião em Salto, e eu conheço uma advogada lá em Salto, que é muito colega minha, inclusive ela foi candidata a vereadora mais votada de Salto também. Olha, legal. Né? Doutora Graziella. E ela falou assim, nessa reunião, ela falou, olha, tem um rapaz lá em Laranjal que eu acho que se daria bem na política. Né? Se você quiser fazer o convite para ele. Ele foi lá até o escritório, né? Expôs para mim, eu só perguntei para ela quem que era o candidato a prefeito que queria apoiar, ela falou que era o Djalma. Aí eu falei assim, olha, eu super topo. Falei para ela assim, eu vou. Ele pode contar comigo que eu vou. E aí na lata eu fui, né? E foi aí eu já comecei já a falar, não, o que eu preciso fazer aqui, onde que eu vou seguir, com quem que eu preciso falar, o que eu vou fazer para ser um pouco diferente dos demais. E aconteceu. E teve algum fato específico que te motivou nessa candidatura? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que já a minha vocação né, para ser político, igual eu falei da época da escola e da vida, eu acho que já estava meio no meu sangue essa vontade de fazer a política, a boa política, né? Então acho que já já estava no meu coração, só faltava um pontapé ali. E como que você recebeu esse resultado no dia das eleições, né? E também, o que esses resultados representam para você? Não, eu fiquei contente, mas muito contente. Né? A apuração, você sabe, a apuração ela é igual a apuração de escola de samba, né? Você fica ali na... É um momento tenso. Nossa, você fica na tanto lá na tal escola. Tanto na outra escola. Então, eu ali querendo saber, e aí o negócio lá, o site, tipo, pra atualizar, às vezes ele não atualizava em tempo real. Aí algumas pessoas vinham antes, outras vinham depois, e eu tava entre amigos... E aí, tipo, a gente apurando e tal. E tem além dos votos, porque hoje não é só voto, né? Você tem que atingir o coeficiente. Sim. Às vezes tem candidato que recebe mais votos e outros que recebem menos. O que recebeu menos entra e o que recebeu mais não entra. Exato, não por conta do coeficiente partidário. Então eu tava ali na luta. Aí eu falei, eu acho que eu preciso de tanto, só que o meu partido não fez muito voto, né? Então, ia ser muito difícil. Então, eu achava, quando começou já a chegar no final da apuração, eu achava que eu não ia conseguir. Aí, do nada, meu celular começou a bombar de mensagem. Parabéns. Aí eu falei, mas eu não venci ainda, né? Não venci. Por quê? Eu não tinha visto ainda, não tinha atualizado no meu. Aí vieram lá, Everton, tá aqui. Eu falei, não, eleito. Mas a gente precisa... Não, tá aqui, ó, eleito. Eu falei... Nossa, tá eleito, verdade. Falei, que maravilha. Daí eu fiquei muito contente, né? Tipo, nossa, agradeci muito, fiquei até emocionado, porque a minha campanha foi feita comigo, com a minha família e com os meus amigos, né? Meus amigos adesivaram carro, eu fiz um grupo no WhatsApp, e aí eu incluí todos os meus amigos que queriam me apoiar. E aí quando eu postava um vídeo, aí eu falava pra eles assim, ó, vocês vão compartilhar. Mas vocês não vão compartilhar esse vídeo todo mundo na mesma hora. Porque senão depois o vídeo uma hora vai sumir. Então eu falava assim, olha, 3 horas da tarde. Você, compartilha. Aí dava 7 horas da noite. Ó, você e você agora. Aí no dia seguinte, olha, agora é você. E eles vestiram a camisa e compartilhavam certinho. Legal. Tudo. Então, eu agradeço muito a eles, a minha família, né? E óbvio que todo mundo que votou em mim, né? Exato. Você imaginava que teria essa quantidade de votos? Cara, era difícil, né? Eu achava que talvez não. Né? Por não ser conhecido, na minha cabeça eu tinha feito umas contas. Porque a gente começa a fazer conta, né? Muito louco. Você fica pensando, aquele lá talvez vote em mim, daí a filha dele vai votar, a esposa vai votar, e aí você fica, né, nessa neurose. E no meu pensamento... Eu acho que eu ia ter mais ou menos uns 260 votos por aí. Né? Caramba. Contando, assim, claro, a gente é otimista.
Né? Eu acho que todo candidato pensa, eu vou ter 300, vou ter 400. Ninguém entra para perder, né? Mas fazendo as contas, assim, das articulações que eu fiz, eu achava que ia mais ou menos essa quantidade. E foi um pouquinho mais, então tá tudo certo. Que bacana. Que legal. E você foi eleito pelo PSB, né? O Partido Socialista Brasileiro. E como que foi pra você nesse dia? O que passava na sua cabeça? Porque veio um monte de coisas. E seus amigos começaram a mandar mensagem pra você. Sim. Aí depois pra cair a ficha, como que foi pra você? Então... Conseguiu dormir no dia? Não, na verdade não. Na campanha eu fiquei muito ansioso. Né? Eu emagreci um pouquinho, porque ao contrário de muitos, a minha ansiedade eu não como. Né? Tá. Então eu esquecia de comer porque eu ficava pensando na política toda hora. Eu ficava pensando na política. E pensando na política ali... E aí, quando eu fui eleito, cara, daí eu fiquei mais ansioso ainda. Porque eu fiquei ansioso para assumir logo, né? Para entrar, para ver como que funcionava de perto o sistema legislativo. Eu queria muito conhecer. Só que daí eu já comecei a trabalhar como se eu fosse vereador. Então, tinha, por exemplo, eventos oficiais, eu já estava lá como vereador eleito, né? Já fui atrás de verba, então a gente conseguiu, eu e o André, inclusive, conseguimos já verba antes mesmo de assumir o mandato já com a deputada. Então eu já comecei a fazer todas as minhas articulações. E aí quando eu assumi já no dia 1, eu já tinha sabe, uma redoma ali, algo que eu já podia contar com o apoio de deputado, um caminho, um norte. Fui pesquisar, fui aprender, fui estudar. Então eu já sabia mais ou menos o que fazer. Mas claro que eu fiquei super ansioso, né, para assumir. Fiquei ansioso pela primeira sessão, que demorou, que só foi depois em fevereiro. Recesso, né? Por conta do recesso. Sim. Então, mas gostei bastante da experiência. E você, o André, é uma dupla, né? Fenomenal. Como que você conheceu o André Peroni? Cara, eu falo pra ele, né? Deus faz as coisas no momento certo. Porque eu não pensava em ser político e fui pela primeira vez. O André nunca tinha sido candidato e foi a primeira vez e nós fomos pro mesmo bloco. Né? Apoiar o mesmo prefeito, o candidato a prefeito. E eu não conhecia o André. É engraçado, eu não conhecia o André. Não sabia quem que era o André. Não sabia, não conhecia. E já do período eleitoral da campanha, eu já me identifiquei com ele, porque eu e o André, eu acho que a gente pensa 99% das coisas iguais. Os nossos pensamentos são muito parecidos. A gente conversa quase todos os dias sobre milhares de assuntos. E aí quando eu falo, ele fala, nossa, eu concordo plenamente. Quando ele fala, eu falo, eu concordo plenamente. A gente tem o mesmo pensamento. Nós temos os mesmos pensamentos acerca da política, mas nós temos perfis políticos diferentes. Né? Eu tenho um jeito de fazer política e o André tem outro jeito de fazer política. Né? Mas os pensamentos são muito parecidos. E aí eu gostei muito do André. O André é uma pessoa extraordinária, ele estuda muito. Né? Tudo que ele faz, ele tenta fazer ali com muita excelência, com muita determinação, com transparência. E ele estuda muito de verdade. E aí eu gostei muito, porque a gente conversava, aí durante ali o período da campanha, saía na rua, eu trocava ideia com ele, eu falei, olha, pensa igual eu, esse cara aí pensa igual eu. E aí a gente ficamos juntos desde a campanha, aí a gente foi eleito junto, que eu falei, nossa, fomos eleitos juntos, que a gente queria muito ser eleito junto. E aí a gente começou a trabalhar na Câmara junto, então já foi uma parceria que aconteceu organicamente, sabe? De forma natural, de forma orgânica. E aí a gente começou a ficar amigos e eu falo com ele todos os dias mesmo, não é brincadeira não. A gente só não se conversa de final de semana, né? Às vezes quando é algum assunto muito urgente, porque cada um daí fica no seu habitat natural. Sim, ali, eu com os meus amigos, minha família, ele com a família dele, com os amigos. Então, de final de semana a gente não conversa muito. Mas de dia de semana a gente conversa direto. E a gente teve um projeto em que eu fiz o projeto que foi o Jovens na Política. Eu precisava de uma comissão, a gente fez a comissão. Só que, cara, quem veio do meu lado ali, ajudou, fez o projeto, só aconteceu porque o André estava do lado, né? Dando todo o suporte, ajudando. Porque é difícil, não é fácil, né? Você elaborar um projeto assim, onde você tem que lidar com adolescentes, um projeto de 8 meses, e tudo ali, o André, vamos fazer acontecer, vamos para Brasília, ele ajudou muito.
Assim, quando ele vinha com alguma ideia, Everton, preciso dessa ajuda, o que você precisar, tô aqui. Né? Se quiser suporte, o que eu souber e o que eu puder, pode contar comigo. E até hoje é assim, cara. Parceria para receber emendas, para discutir projeto de lei, para conversar sobre ideias novas. A gente conversa, ele é um parceirão, gente boa pra caramba. Que legal. Como você citou, né, foi um trabalho muito árduo, tanto seu como do partido em geral, para essa eleição. E aí depois, né, já eleito, foi também, deu o que falar, né? A tua movimentação dentro da Câmara, a população falava muito teu nome, né, o do André também, mas a gente via que teu nome tinha bastante estardalhaço, né? Fazia um estardalhaço teu nome. Né? E aí até que chegou naquela questão da cassação, né? No momento que teu nome estava lá em cima, toda a movimentação. Como é que tu se sentiu, né? Você se sentiu injustiçado nesse momento aí da cassação? Não, eu acho assim, né? Vamos por partes, né? Que você falou do comecinho, eu vou chegar, eu gosto de falar, né? Eu falei que eu gosto de falar. Quando eu comecei já a atuar como vereador, inclusive no primeiro uso da palavra livre, eu sempre achei que eu ia ser um vereador muito tranquilo. Porque eu sou tranquilo. Né? Não parece, às vezes eu via eu brigando ali, falando pra caramba, mas eu sou tranquilo. Né? Eu me dou muito fácil com as pessoas. Eu tenho um núcleo de amizade que é gigantesco. Assim, eu tenho amizade com vários grupos, eu sou muito fácil de lidar. Então, eu jurava que eu ia ser muito calmo e muito tranquilo. Tanto que eu fui, né? Os primeiros meses, até abril, e aí eu vou dizer o estopim para mim. Então, até abril foi muito tranquilo, né? Tive algumas reuniões com o secretariado, com o prefeito, expus várias ideias minhas. A gente conversava muito no começo, porque eu ia mesmo conversar. Né? Já que eu estava lá, eu queria movimentar. Eu queria fazer valer os 341 votos. E aí, cara, primeiro de tudo, eu abracei a causa animal. Não fui eleito pela causa animal, né? Não saí fazendo campanha falando, olha, vote no Everton da causa animal. Não. Mas eu senti que a causa animal era uma causa com grande deficiência aqui na cidade, uma causa que precisava de ajuda. E conversei, chamei o pessoal da causa animal, conversei com o prefeito várias vezes. Aí no comecinho eu saía muito contente, sabe? Porque eu falava, nossa, olha, Valdecir, ele um bom prefeito, ouvinte, escuta, chamava secretário, vamos fazer. Só que aí eu comecei a ter a revolta, que é a revolta hoje que a maioria da população tem a nível nacional, e a fama, e aí entender a fama que o político tem de enrolar as pessoas, sabe? Eu falei, cara, eu tô sendo enrolado, né? Porque foi passando um tempo e nada saía do papel, nada saía de nada. Não é possível, né, que tá acontecendo isso. E aí, não só isso, como várias outras ações, a gente foi conversando e eu via a dificuldade que era do executivo escutar, absorver e transformar isso em ação. Eu percebia que estava todo mundo um pouco perdido. Só que ao mesmo tempo ninguém queria ajuda. E aí foi passando até em um momento em que começou a faltar papel higiênico, produto de limpeza nas escolas. Caramba. Eu acho que foi o meu primeiro vídeo, né, minha primeira fala, que depois eu fiz um corte que postei, que eu acho que repercutiu. E eu falei que era inadmissível faltar papel higiênico e produto de limpeza nas escolas. Fui muito categórico na fala, porque de fato é inadmissível, mas é aí que está o porém. Todas as minhas falas de críticas e falas mais duras na tribuna acerca do executivo, do prefeito, da administração, todas elas têm base. Nunca que eu cheguei lá para falar sem antes ter tentado conversar, falar, trocar ideia, analisar e pesquisar. Da questão da falta de papel higiênico, nós fizemos reunião na Câmara 2 vezes. E eu cheguei a perguntar para o secretário, que é o Rodrigo Marçom, que era o secretário, agora ele está chefe de governo, secretário de governo, mas ele era de administração e finanças. Qual que é o problema? Nós lá na reunião, eu e outros vereadores. Aí veio um monte de desculpa. E, cara, eu sou uma pessoa muito prática.
Responde. É isso. Não tem problema se é isso. Então vamos tentar resolver. E a resposta, depois de muita insistência ali, eu usei minhas artimanhas de advogado, foi simples. A gente teve um problema, esquecemos de fazer a licitação. Putz. Assim, não dá, né, cara? Você quebra, impossível, né? A gente tá falando de administração pública, de escola. As professoras estavam falando que estava dando papel higiênico pro aluno, rolava 2 voltas, entregava na mão do aluno pro aluno ir se higienizar no banheiro, porque não tinha papel suficiente. Lavando louça lá com veja, porque não tinha detergente. Falei, não pode acontecer. Faz a contratação emergencial. Fizeram meia boca. E continuou faltando. Então eu ia, e não tô falando de algo que contaram. Eu, inclusive, fui junto com o André em várias escolas, em várias creches, para saber o status, como que tava. Cara, faltou durante muito tempo. Aí que eu cheguei e falei na tribuna. É inadmissível. A gente não tá falando de um prefeito que caiu de paraquedas. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, sabe? A gente não teve uma transição sadia no governo, né? A eleição justamente ela acontece em outubro, para quando o prefeito ele já vai assumir em janeiro, ele já começa a planejar e fazer a transição. Ou seja, nomeia os secretários já vão conversar com os secretários que estão ali no executivo naquele momento, para se preparar para janeiro, tá todo mundo já ordenado, sintonizado por dentro dos assuntos, para não acontecer isso, sabe? Então, assim, foi uma falha grotesca da administração. E aí eu falei, né? Porque, inclusive, o meu papel é esse, né? Era esse como vereador. Sim. Começou ali. Beleza, ótimo. Nunca tivemos o prefeito chamando, ligando. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar? Aí veio o atendimento veterinário, que era a única coisa que a gente tinha no municipal. Suspenderam o atendimento veterinário. As protetoras, cara, faz rifa, sabe, direto para poder atender os animais. Faltou. Aí eu fui conversar com a secretária falou assim, olha, Everton, de 30 a 45 dias vai ficar suspenso, porque a gente vai fazer a regulamentação. Falei, não, beleza, entendo perfeitamente. Ela me mostrou, falei, concordo. Teve essa regulamentação? Nunca. Nunca teve. Então, de janeiro, fevereiro, março, abril, foi maio. Suspendeu o atendimento. Caramba. Não voltaram e não quiseram voltar. Você ia conversar, você percebia que não tinha nem movimentação para poder solucionar o problema. Mais uma situação. Vamos conversar a respeito do aumento do repasse dos ônibus para os estudantes universitários, que é difícil para o camarada pagar a faculdade e pagar o ônibus. Vocês não têm intenção em aumentar? Não temos intenção em aumentar. Cara, hoje, para você ser um gestor público, você precisa ter sensibilidade. Muitas vezes você vai falar não. A maioria das vezes você vai falar não. Só que existem formas de você falar não. E existem jeitos de você fazer com que o não talvez se torne algo bom de ser ouvido pela outra parte. Como, por exemplo, você não consegue chegar nos 90% o reajuste do ônibus, mas o que você pode fazer? Olha, esse ano a gente vai aumentar 5% ou 10%. O próximo ano nós vamos rever, vamos tentar aumentar mais 5 ou 10%. É o que a gente consegue. Ninguém está pedindo um milagre, mas o gestor ele tem que ter essa sensibilidade. E faltou muito isso. Então, assim, não teve conversa e nem intenção em aumentar o repasse. Então, tudo isso foi gerando uma frustração. Porque além da gente ter problemas na gestão, né, de sensibilidade, de tato, a gente também não tinha ninguém querendo ouvir. Então, você não... Para conversar com o prefeito, cara, uma vez eu consegui uma PAC, né, pro esporte, e a PAC tinha período para cadastrar, não conseguia agendar, não conseguia falar com o Valdecir. Aí fui lá com a chefe de gabinete e falei, olha, eu preciso que marque uma reunião para mim. Urgente, por quê? Tem até tal data para cadastrar a PAC. Eu vou ver aqui, eu tenho... olha, daqui 40 dias. Putz, e você era vereador. O vereador. Imagine como munícipe que quer conversar com você. Mas Bianca, 40... Meu, não tem como. Eu falei, é urgente. Tipo, aí ela, para 28 dias. Pô, eu sou vereador, cara.
Sabe, a gente tava falando, não vou falar, eu não vou conversar, não vou contar a historinha pra ele. E nem se fosse munícipe também, né? Exatamente, 28 dias pra atender, nossa, pô. Eu juro por Deus, eu fiquei muito bravo, Aí eu fui conversar com o Kant, que é o único vereador que tinha mais acesso ao prefeito 24 horas por dia. Sim. E muito solícito, inclusive. O Kant sempre foi muito solícito, sempre quis ajudar muito. E aí ele falou, não, Everton, vamos aqui, ó, conversar, eu vou... No dia seguinte ele falou assim, ó, vem aqui na prefeitura, você vai conversar hoje com o Valdecir. Beleza, fui lá na prefeitura. Quem disse que eu consegui conversar? Não consegui. Aí já tava desistindo já. Aí o Kant, viu, vamos almoçar no Osvaldo. Aí eu fui lá almoçar no Osvaldo. Aí enquanto nós estávamos almoçando, acabamos de almoçar, o prefeito chegou. Enquanto, cara, o Valdecir tava comendo, eu tava falando para ele sobre a PAC. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque não pôde atender o vereador no gabinete. Falei da PAC, fizeram o cadastro? Não. Receberam a verba? Não. Então, por isso que eu falei, são coisas que começaram a frustrar. Então, a dificuldade de falar com o prefeito, a dificuldade dele nos ouvir. Então, tudo isso não veio... nossa, o Everton criou uma raiva, uma perseguição. Não é perseguição, né? Não é nada de forma gratuita. Sim. Várias situações, até porque... Eu sempre falo, eu não tenho nada a ver com a pessoa do prefeito, e sim com o prefeito, né? Eu não faço parte do círculo de amizade dele, eu não faço parte da família dele, a minha relação é inteiramente política. E quando eu faço alguma análise, essa análise, ela é política, certo? Quando veio daí a CPI, por quê? Também por erro exclusivo, de novo, do prefeito. E aí eu vou contar o que aconteceu. Vocês sabem, bom, vocês viram alguns vídeos, né? Vocês viram mais ou menos o que é a situação. O vereador foi lá e fez um requerimento. O que é o requerimento? Primeiro foi um ofício. O ofício, o executivo ele pode ou não responder. Responde se quiser. E diga-se de passagem, eles não respondiam nenhum. Né? Pode ver lá, não respondiam. Então ele fez ofício, não respondeu. O que o vereador fez? Vou fazer requerimento. Por lei, o requerimento deve ser respondido. Né? Por lei. Porque, cara, senão não tem lógica o vereador ser vereador se ele não pode ter acesso, fiscalizar. Né? Uma das funções do vereador é fiscalizar. Sim. Então, foi feito por requerimento. Os documentos vieram? Não. Aí a Câmara, através da Procuradoria, entrou com mandado de segurança né, judicial, solicitando que os documentos fossem entregues por força de lei. A juíza determinou, sob pena de multa diária, esses documentos fossem entregues. Caramba. E os documentos foram entregues? Não foram entregues. Nem por ordem judicial? Nem por ordem judicial. Caramba. Então você olha, isso nunca aconteceu com nenhum prefeito, cara. Nunca. Né? O porquê que estava escondendo os documentos, ou porquê que não queria entregar os documentos, né? Mesmo sob ordem judicial e pagando multa diária. Então, assim, foi ridículo, de verdade, uma afronta, né? É crime isso, inclusive. E aí eu cito, em Campo Limpo, o prefeito ele foi cassado só por não entregar os documentos para os vereadores, né? Então, independente do teor do documento, que é a questão do pagamento de horas extras fixas, que também é ilegal. Mas só tirando a questão do teor do documento, só o fato de não entregar os documentos para o legislativo, cara, isso já é uma afronta gigantesca, né? Isso é. Então você vê o despreparo, o prefeito preferiu não entregar os documentos, e daí eu falei, e eu já não estava nem mais como vereador, né? Mas eu tô por dentro dos assuntos, tô por dentro de tudo que tá acontecendo. Porque esse negócio de político, só aparece em 4 anos, comigo não funciona. Eu saí do cargo, mas vou continuar dentro da política. A política tá dentro de mim. Não vou parar. Falei, então vamos abrir uma CPI. E os vereadores, eles aceitaram. 7 subscreveram a CPI. Caramba. São quantos vereadores? São 11. 11. 7, né? 7. Assinaram a favor da CPI. A favor da CPI. Abriram a CPI. Foi instaurada a comissão e agora vai ser apurado. E que nem eu falo, não precisaria nem ser apurado, cara. Né?
Só precisa agora de coragem dos vereadores e compromisso com o município e respeito ao sistema legislativo. E o apoio popular, inclusive, nessas horas é muito importante. Sem dúvida. Porque só do fato do prefeito não ter entregue os documentos, tranquilamente os vereadores já podem votar pela cassação do prefeito. E é o que deve acontecer, porque essa é a responsabilidade dos vereadores, né, de zelar pelo sistema legislativo, e é isso pelo menos que eu espero, e eu tenho certeza que é isso que a população espera também. Eu não sei, porque eu não estou na prefeitura, mas será que não passou na cabeça que de alguma maneira eles teriam que entregar agora com a CPI? E você acha, Everton, que você acredita, né, que a CPI ela pode chegar nesse ponto de caçar o prefeito? Claro, na verdade é o certo, né? Eu acho que assim, nós temos 2 caminhos com a CPI. O primeiro é ele não ser cassado e o segundo é ele ser cassado. Se, na minha concepção, tá, de ex-vereador, agora político e de advogado, se a gente preza pelo sistema legislativo para que o sistema funcione de fato, os vereadores eles devem votar a favor da cassação. Não tem lógica não votar, né, contra a cassação. Nós temos um prefeito que hoje, isso eu vou falar para vocês, olha, independente de partido político, isso é uma análise técnica do que está acontecendo, sabe? Não é uma caça às bruxas, não é um problema pessoal, igual eu já falei. É uma análise técnica que está aqui. Aliás, você é munícipe também, tem todo o direito de falar o que pensa, né? Só não pode falar nas redes sociais do prefeito, senão ele bloqueia. Mas cuidado, ou ele exclui o comentário ou ele bloqueia. Ele não gosta de receber muita crítica, coitado. Tinha esquecido disso. Ele não sabe absorver muito bem crítica, né? É difícil. Porque só do fato da falta de entrega do documento, o que os vereadores eles devem olhar? Putz, não entregou os documentos? Afronta direta, é crime de responsabilidade, deve ser cassado. E aí a gente vê um acúmulo de situações. Então você vê, mato na cidade toda. Sim. Mas é a chuva. Quer dizer então que não sabe que todo ano, no período de dezembro, janeiro, fevereiro, chove. A culpa agora é do universo. Né? Quer dizer que você não foi vereador 4 anos, inclusive no último período de mandato do Valdecir, como vereador, né, já um pouquinho antes de assumir como prefeito, ele usou a própria tribuna lá na Câmara para reclamar do quê? Dos matos na cidade. Então como que você faz tudo o contrário? Então olha só, eu sei da dificuldade, período de chuva é difícil, mas será que você não tem capacidade de se preparar para isso? Porque o ano passado a desculpa foi da gestão anterior. Sim. E esse ano a culpa é de quem? É da gestão anterior, eu acho. Que é a dele, inclusive. Né? Esse ano, correspondente ao ano passado. Buraco, a gente não tem tapa-buraco na cidade. Tivemos problema com a empresa de lixo, que mesmo sabendo do problema, inclusive ele também falou sobre a empresa de lixo enquanto vereador, e ele foi lá e renovou o contrato com a empresa de lixo. Faltar papel higiênico nas escolas. E de novo tem faltado material escolar e produtos de limpeza e papel higiênico de novo nas escolas. Suspender o atendimento veterinário. Então a gente está indo para um caminho nebuloso, um caminho difícil, né? Então a CPI, na verdade, ela só veio para confirmar uma má gestão. Se o prefeito não entrega a documentação, por orientação de quem? Não sei. Mas sabendo que ele deve entregar, porque como vereador ele sabe que o requerimento é uma ferramenta do vereador e que deve ser respondido, ele fazer o contrário, ou ele é muito negligente, ou ele é muito ignorante. É realmente uma situação muito complicada, né? Como que alguns munícipes, principalmente os que apoiam o executivo atual, né, o prefeito, como que você responde a provocações, até mesmo algumas perseguições que vem acontecer, porque aconteceu o fato da tua cassação, depois o fato da CPI, só que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Não tem nada a ver. Você sabe que é engraçado? Que eu achei que eu teria mais haters nesse período de críticas duras, sabe? E eu não tenho. Eu tenho uma hater, apenas uma, que inclusive ela me segue tanto no Instagram quanto no Facebook. E a única pessoa
né, que às vezes me manda uma mensagem ali no privado criticando, às vezes, uma fala minha, uma postura minha, né? Uhum. Talvez ela não viva na mesma cidade que eu, porque não é possível que ela não enxergue os problemas, mas é a única, né? Só. Todas as outras mensagens que eu recebo são mensagens de apoio ou são mensagens reclamando da gestão e elogiando os meus posicionamentos, né? E eu fiquei surpreso, porque da forma como eu, às vezes, me posiciono de uma forma mais dura, eu falei, vai vir mais fãs, né? Cadê o público do Valdecir, né? As pessoas que apoiaram. Aí essas pessoas que apoiaram ele, eu vejo as mensagens ou no privado ou publicamente em alguma publicação. Fiz campanha para ele, me arrependo. Ajudei, pedi voto, hoje me arrependo. Ou seja, as pessoas de fato... elas não são ignorantes. As informações hoje elas chegam à prontidão. Sim. Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. As pessoas elas têm informação hoje a todo momento, a todo tempo. Uhum. Então assim, ninguém engana mais os munícipes. Exato. E eles estão em total direito de reclamar. Os professores estão no direito de reclamar. Sim. A saúde está no direito de reclamar. Os munícipes que levam os seus filhos para as escolas, para as creches, estão no direito de reclamar, porque eles estão vivendo uma situação difícil onde chega lá no posto de saúde e não tem papel para forrar a maca porque esqueceram de fazer a licitação. Então, assim, a gente realmente está vivendo uma situação nebulosa, então a CPI só confirmou mais isso, e eu não tenho haters, graças a Deus, mas também não tenho problema nenhum em ter. A democracia funciona assim. Sim. Quando você se propõe a ser um político, a sua vida é pública. Você tem que estar sujeito a ouvir as críticas e os elogios. É óbvio que ouvir elogios é muito melhor do que você ouvir críticas. Sim. Com certeza é. Uhum. Mas as críticas são muito importantes, primeiro, para você absorver e ver onde você está errando. Sim. E recalcular a rota. Maturidade política é muito importante. O que a gente não vê nessa gestão. Uhum. Porque quando você comenta alguma coisa, ou você é bloqueado, ou o seu comentário é excluído, com o que aconteceu comigo, por exemplo, que foi bloqueado. Então não ter maturidade política significa que você não está preparado para ser político. A sua vida é pública, né? Exato. Embora às vezes a gente ache que não confunde vida privada com vida pública, dentro da política isso não existe. Você é um servidor público, a sua vida tem que estar 24 horas disponível para os munícipes e você tem que ser suscetível a escutar. Se você não escuta, meu amigo, esquece da política. Exatamente. A política é feita com aliança, com ouvir, com construir, com sensibilidade, entender a pessoa que está necessitando de um atendimento médico, de um remédio no posto de saúde, de uma mãe que leva o seu filho na creche e não quer ver um mato ali. Exato. Com um perigo de sair uma cobra, um escorpião, quer ver as condições da escola boa, uniforme escolar. Se você não tem a sensibilidade de entrar na vida do outro, então você não pode ser um político. É muito bacana, né? A população consiga entender o local que ela tem, né? O acesso, né? Vamos dizer, as armas que ela tem, porque hoje você não está mais como vereador e tudo que você vem fazendo é como munícipe, usando as ferramentas que toda a população tem ao dispor, né? Sem diferença alguma. Exato. Você pensa em dar continuidade, disputar eleições novamente? Sem dúvidas, eu não vou parar, né? Eu falo que agora eu não estou como vereador, mas eu sou o vereador de coração, né? De alma e de coração. A única coisa que me difere de quando eu era vereador para agora é o título de vereador. Eu, graças a Deus, fiz muitos amigos, então, dentro da Câmara, os vereadores, a maioria, né? Todos, eu tenho uma relação boa com todos, né? Não é questão de oposição ou situação. Dentro da Câmara, eu considero e valorizo cada um deles. É óbvio que a gente tem ali uma ligação maior com uns do que outros, mas eu tenho com eles. Então, se eu preciso de alguma informação, eu posso solicitar para eles, que eles vão fazer um ofício, às vezes para, né, solicitando aí o reparo de uma rua, ou de fazer uma poda. Então, eu tenho esses amigos. Eu continuo tendo apoio dos deputados. Os deputados vão continuar mandando recurso para mim.
o que é muito importante. Quem são os deputados? Hoje eu tenho o apoio, inclusive tem um outdoor gigantesco lá no comecinho da cidade. Maria Lúcia Amari, que é a deputada estadual, né, que já foi do começo. Eu e o André também, a gente já abraçou ela desde o comecinho, quando inclusive a gente foi eleito, ela já chamou a gente para conversar no gabinete, a gente já fizemos esse laço aí de amizade e de cumplicidade na política, e ela já mandou dinheiro, bastante dinheiro pra gente. Então Maria Lúcia, deputada estadual, e Rodrigo Gambale, deputado federal. Eu não ia pro Rodrigo Gambale, o Rodrigo Gambale ele me abraçou, né? Eu ia apoiar outro deputado federal, que também tenho muita consideração, que é o João Cury. Mas o Rodrigo, ele me abraçou, inclusive eu tô indo pro Podemos agora, vai ser o meu partido. Legal. Né? É o do André, né? É o do André, legal. É o partido do André. Né? O deputado ele vai continuar enviando verbas para nossa cidade, através da minha pessoa, através da pessoa do André. Então eu vou continuar essa atividade da política, né? Porque já está enraizado dentro de mim. Eu não consigo mais desvincular. E é engraçado porque, olha só, eu fiquei como vereador durante 1 ano, certo? E o meu nome ficou tão em evidência durante esse 1 ano que eu fico até emocionado. Às vezes, tipo, as pessoas mandavam mensagem para mim, eu ficava muito emocionado de ver as mensagens. Caramba, tipo, as pessoas estão me abraçando, né? É quando saiu a notícia que eu fui cassado também, por conta das questões partidárias. As pessoas mandaram muitas mensagens, gente que não me conhece. Falava assim, Everton, olha, eu tô com você. Everton, eu tô acompanhando o seu trabalho. Everton, eu comecei a assistir a sessão da Câmara por conta sua, eu não era ligado na política. Então, todo esse movimento, assim, durante 1 ano, acho que foi algo tão grande, em um curto período de tempo, que eu não posso virar as costas e abandonar isso. Eu acho que eu tenho que agradecer muito esse apoio popular que as pessoas estão dando para mim e seguir em frente. E eu não tenho medo, né? Eu falo, eu não tenho medo mesmo, porque numa situação dessa, eu acho que tem um alvo já na minha cabeça, né? Mas eu não tenho medo, cara. Eu subia lá na tribuna e eu falava que era muito bom porque eu lavava a minha alma. Então, tudo aquilo, às vezes, que o munícipe queria falar, eu tinha a oportunidade de falar e eu falava. Exato. E hoje eu não tenho a tribuna, mas eu tenho as redes sociais e tá tudo certo. E, aliás, você é jovem também. E é importante Obrigado pelo jovem. E já convido você e o André para voltar aqui para falar dos jovens na política, né? Um projeto muito importante. O Everton, o que para você, na sua visão, falta hoje na política municipal aqui em Laranjal Paulista? Qual que é o maior erro que você enxerga na política local? Eu tenho uma visão muito clara da política aqui no nosso município, que é a sensibilidade. Eu acho que falta muita sensibilidade. Quando você é um gestor, principalmente quando você é um prefeito, é muito importante você entender a política e entender as pessoas. Então falta o prefeito, o secretariado, entender as pessoas, a sensibilidade. Maturidade política é você fazer o quê? Quando você vê que você está errando, você não insistir no erro, você mudar. Você enxergar o erro, falar, olha, eu estou errando aqui, isso aqui não está dando certo. Vamos mudar e mudar. Então, maturidade política está faltando muito. Porque nós temos problemas que aconteceram no início do ano passado e que voltaram a acontecer no início desse ano. Então, isso é muito ruim. Nós temos um grande problema, que são os secretários de fora, e eu não falo pela competência, né? Não estou questionando a competência de ninguém. Mas, quando você traz, sei lá, a maioria dos secretários de fora, é olhar para a nossa cidade e falar assim, olha, aqui não tem profissionais capacitados para ser meu secretariado, para compor meu secretariado. Eu não tenho gente capaz na educação, então eu vou contratar de fora. Eu não tenho gente capaz na cultura, então eu vou contratar de fora. Eu não tenho gente capaz na saúde, eu vou contratar de fora. Eu não tenho gente capaz na segurança, e nós temos ótimos guardas, policiais, pessoas dentro da... Não tem capacidade, então eu vou contratar de fora. É meio que você... desprezar a cidade, inclusive, que você está fazendo a gestão. É não confiar nas pessoas. Então, isso é muito difícil. E capacidade. Eu acho que falta muita capacidade, porque ser político é difícil, fazer gestão é difícil, então falta a capacidade de fazer gestão mesmo, porque nada mais é que você gerir o sistema público, é como você gerisse uma empresa. A diferença é que não é o seu dinheiro particular, e sim
o dinheiro de todo mundo, de um coletivo. Então eu acho que falta muito isso dentro aqui da nossa política municipal. Importante. Perfeito. Podemos fazer um bate-pronto de uma palavrinha só para encerrar rapidinho? Vamos lá? Que você disse sobre política. Verdade. Laranjal Paulista. Amor. Um vereador que te inspira. André. Uma qualidade sua. Essa é uma pergunta muito difícil, porque é muito difícil você falar da sua própria qualidade, né? Mas eu acho que determinação. Sou muito determinado. E um defeito? Talvez a sinceridade. A sinceridade, ela pode ser uma qualidade, sim, mas também pode ser um defeito quando você é sincero demais. Exato. E 2028? Vem aí? Vem aí. Estaremos aí, se Deus quiser, com a graça de Deus. Né? Não depende só de mim, depende da população. Né? Nunca pensei, quando eu fui vereador, que o meu caminho a trilhar ia ser tão intenso e rápido para uma possível disputa no executivo, mas eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que, olhando o cenário político hoje, eu estou muito bem preparado, graças a Deus, porque Deus me dá muita sabedoria. E se Deus quiser, assim, Deus quis que eu fosse vereador, sim, eu fui. Deus quis que eu me afastasse em algum momento, me afastei. E se Deus quiser que eu seja lá na frente um candidato a vereador novamente, eu serei. Se Deus quiser que eu seja um candidato a prefeito, eu serei. E eu estou nas mãos de Deus e nas mãos da população. Perfeito. Bom, então, para a gente encerrar, aproveita e comer um pouquinho. Vamos comer, e a gente, né, faz a propaganda aqui, ó. Bom, e chegando ao final de mais um episódio, fica novamente o nosso agradecimento à senhorita Delícia, Stephanie, né? Todos os funcionários lá da senhorita, pelas porções aqui, né, que estiveram com a gente, pela porção durante essa gravação. E se bateu aquela vontade, aí do outro lado da tela, né, Bruno? Já sabe aonde encontrar. Então, na rua Guilherme Marconi, número 108, aqui no centro de Laranjal Paulista. Exatamente. Funcionamento de terça-feira a domingo, das 18 à meia-noite, mas sempre estende um pouquinho. E para pedir aí no conforto do celular, eles entregam delivery, que atende Laranjal Paulista, Maristela e Jumirim. Eles têm, acho que 2 motoboys, né? É isso aí. O dia a gente foi lá, tava um fluxo intenso. Então, liga lá ou chama no WhatsApp, DDD 15 99853 3955. Segue também no Instagram, tá passando na tela, @SRTADelícia_. E obrigado, né, pela parceria em mais um episódio aqui do LPcast. Show, muito obrigado. Everton, novamente agradecer a sua participação aqui, já esteve no LP Informativo e agora aqui no LPcast. Eu que agradeço, muito sucesso para vocês aí nessa jornada, tenho certeza que terão sim muito sucesso. Obrigado, Bruno, e agora? Valeu. O Everton pode deixar uma mensagem aí a toda a população. Bom, primeiramente eu quero falar que eu não estou mais como vereador, mas eu sou vereador de coração, né? O meu coração, ele está dentro da política. Não tenho absolutamente dever com nenhum político a não ser com a própria população. Espero que todos estejam gostando da minha atuação. Do que depender de mim, vou continuar sempre tentando fazer o meu melhor. Às vezes a gente erra, normal errar, o ser humano erra, né? Mas eu pretendo aprender com os meus erros e acertar posteriormente. Então, assim, se depender de mim, tudo o que for da questão de mostrar transparência, estarei mostrando, estarei por dentro, estarei lutando pela população, que eu acho que é muito importante. Então, o meu coração continua, eu continuo sendo vereador de coração, continuo sendo político e, principalmente, eu preciso muito do apoio de todo mundo, porque não é fácil, não está sendo fácil essa luta. Mas eu tenho fé em Deus, com a graça de Deus, que tudo vai dar certo. Fiquei com Deus e eu desejo que Laranjal seja uma cidade melhor. Muito obrigado e quarta-feira que vem estamos de volta aqui às 8 da noite. Para você que curtiu esse bate-papo e todos os outros, entra lá no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe com os amigos, assista também os outros episódios. É isso aí, volte lá no número 1, faça uma temporada aí. Assista tudo. E estamos também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, lá no LPcast. Valeu, valeu!